Oi, pessoas lindas! Gente, vamos lá, tá? A nossa aula de hoje vai falar sobre razão, proporção e grandezas. Ó, tô baixinha hoje, tá? Porque eu tive que ampliar o quadro para poder caber mais informações, mas não tem problema, o que importa é o conteúdo. Olha só, na aula de hoje vamos ver o que é razão, o que é proporção, o que são grandezas. Aí vem aqueles nomes enormes. Grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais. Aí vem constante de proporcionalidade. Cada nome grande, professora. Cara, é muito simples, tá? Vê só. O que é razão? Tá, razão não tem um bicho de sete cabeças. Eu sei que tem um monte de letrinha aqui, mas depois que eu começar a falar, você vai ver que é fácil, tá? O que é razão? Razão é o quociente, tá? Entre duas grandezas. Não entendi. Beleza, vamos usar a nossa linguagem do dia a dia. O que é razão? Eu vou escrever duas situações em forma de fração. Mentira que é só isso. Por isso que tem essas letrinhas aqui. Por quê? Porque quando eu não sei quem é o número, eu coloco quem? A letra. Isso mesmo. Ah, mas a letra que eu mais utilizo é o X. Besteira. Não tem problema nenhum. Se o problema é esse, ó, a gente tira o A, coloca o X, tira o B, coloca um Y. Isso aqui não altera nada, tá? Isso aqui só tá para te dizer o seguinte, que razão você vai escrever ele na forma de fração. Ah, então como é que vem uma questão? Qual é a razão entre o número 2 e o 3? Tá, pedi a razão. Então vamos lá. Eu já sei que a razão eu escrevo na forma de fração. Quem foram os números? 2 e 3. Então eu vou escrever só isso. Só. Você vai fazer aqui, ó. Se eu pedir, por exemplo, a razão entre 2 e 3, você coloca o 2 em cima e o 3 embaixo. Sempre seguindo a ordem que tiver, tá? Razão. Só isso. Pronto, não tem mais nada. Professora, mas você falou aí uma constante de proporcionalidade. Calma que a gente chega já lá, tá? Vamos lá. Recapitulando, razão. Quando eu peço a razão entre dois números, o que é que eu faço? Eu escrevo ele na forma de fração, tá? Vamos novamente. Quando eu pedir a razão entre dois números ou entre duas grandezas, que daqui a pouco eu explico que são grandezas, eu vou escrever ele na forma de fração. Esse é o segredo. O primeiro segredo é esse, tá? Vamos lá para a segunda parte. O que são proporção? Tá, eu aprendi que razão eu escrevo na forma de fração. E o que seria a proporção? A igualdade entre duas razões. Oxe, mentira que é só isso, verdade. Ó, proporção vai ser uma igualdade. Eu vou até apagar isso aqui para depois explicar, tá? Ó, proporção vai ser a igualdade, tá? Entre duas razões. Ó, lembrou? A razão eu escrevi ela na forma de fração. E a proporção eu sei que é o quê? A igualdade entre duas razões. E por que tem esse monte de letra? Porque eu não sei quem são os valores. Por isso que vocês sempre vê as explicações com as letras, tá? Mas muda? Não, não muda, tá? Então vamos lá novamente. Proporção é a igualdade entre duas razões, certo? Proporção é a igualdade entre duas razões, ok? Pronto. Recapitulando. Razão é o quociente. Como assim? Razão, eu escrevo ela em forma de fração. Aí, ó, vem pra cá. Proporção é a igualdade entre duas razões, ok? Então, vamos lá, continuando aqui. E isso aqui, professora? Gente, quando a gente aprende proporção, automaticamente eu aprendo a resolver, tá? Como assim? Que o produto, ó, o produto que é o produto, o resultado da multiplicação, tá? O produto, ó, o produto que a gente chama assim, ó, lembra disso? Meios
pelos extremos. Por que meio pelos extremos? Porque esses dois aqui, eles ficam no meio, tá? E esses dois aqui, ele fica no extremo. Mas isso importa? Não muito. O que importa é você saber fazer isso aqui, ó. Pega o número que tá em cima, faz uma setinha aqui, ó, pro lado oposto. Faz o xizinho. Tá vendo esse xizinho aqui, com setinhas? Você vai fazer ele pra lembrar, tá? Então, ó, esse número daqui eu multiplico com esse. E o que estiver aqui, eu multiplico com esse aqui, tá? Então, o produto do meio pelos extremos são iguais, certo? Recapitulando, ó. Na proporção, o produto do meio pelos extremos são iguais, tá? Professora, como é que eu vejo isso com números? Eu ainda vou ser melhor, vou fazer com números e com letras, pra você ver que é facinho, tá? Vou apagar aqui, porque já tem aqui, tá? Tô apagando com a mão mesmo, igual a professora faz em sala de aula quando tá preguiça de procurar apagador. Então, ó, eu vou botar a mão aqui. X sobre 5 igual a 12 sobre 20. Olha só, lembra que eu disse? O que era uma proporção? É o quê? Isso mesmo. É a igualdade entre duas razões. Ó, eu tenho duas razões aqui, tá? Então, o que é que eu preciso fazer aí? Eu preciso primeiro descobrir, tá? Quem é o meu valor do x, que eu não sei quem é. Como é que eu faço isso? Utilizando esta regrinha aqui que eu te expliquei, ó. Vai ser o x vezes o 20 e o 5 vezes o 12. Então, ó, 20 vezes x igual a 5 vezes 12. Então, ó, 20 vezes x, 20x. Lembra? Quando você tem o número e a letra juntos, eles estão se multiplicando, mesmo que não tenha sinal entre eles, tá? 5 vezes 12, 60. E aqui, ó, deixando o x sozinho, você vai ter 60. Se o 20 está multiplicando, ele vem dividindo. Para facilitar a resolução, cortei os zeros. Então, 6 dividido por 2, 3. Isso aqui vocês vão utilizar muito, tá? No conteúdo. Principalmente razão, proporção, regra de 3, que é o próximo conteúdo, juros simples. A gente utiliza muito isso, tá? Tá em porcentagem também. Aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Olha só, continuando, para não ficar muito longo e muito cansativo, tá? As grandezas. O que é grandeza? É tudo que eu posso medir. Tudo que eu posso medir é uma grandeza, tá? Então, as minhas grandezas, elas podem ser direta ou inversa. Ou, como você vai olhar no livro que eu estou pesquisando por aí, diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Aí tem esse nome enorme. Então, vamos ser mais claros. Ou ela é direta ou ela é inversa, tá? Ó, direto, eu estou seguindo com as duas mãos na mesma direção. Quando eu falo inverso, um vai e o outro vem. Sendo mais claro, quando eu falar direto, na medida que um aumentar, o outro aumenta também, tá? Quanto mais eu compro, maior a minha fatura do cartão. Fato, né? Então, ó, isso aqui seria o quê? Duas grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Quem seriam as grandezas? A minha quantidade de compras e a minha fatura que eu vou ter que pagar no final do mês. Então, grandezas diretamente proporcionais. Na medida que um aumenta, o outro aumenta também. Certo? E temos também grandezas inversamente proporcionais. Ó, inverso já é o contrário, tá? Então, se é inverso, na medida que um aumentar, o outro vai diminuir. Como assim? A velocidade do carro, que é o que a gente mais utiliza no dia a dia. Então, quanto mais rápido o carro for, menos tempo eu gasto. Então, quanto mais devagar o carro for, mais tempo eu vou gastar, tá? Então, ó, grandezas direto ou inverso, tá? Então, diretamente, na medida que um aumenta, a outra aumenta
também. Inversamente, na medida que um aumenta, a outra diminui, tá? Então, lembra, o que é grandeza é tudo que eu posso medir, tá? Gente, foca aqui nas anotações, tá? Que eu vou dar... Gente, vamos lá, tá? Coloquei 2 exemplos aqui. Nesse primeiro exemplo, eu já montei a tabelinha, tá? Que eu gosto muito de fazer essa tabela, espero que vocês aprendam. Ó, como tá a minha tabela aqui? Primeira coisa que eu identifico, quem são as minhas grandezas no texto da questão, tá? No meu texto aqui, eu falo sobre a velocidade do veículo e falo sobre o tempo que ele gasta, tá? Deixa eu apagar isso aqui para poder explicar o que é. E falo do tempo que ele gasta. Então, o que acontece aqui? Ó, o meu veículo, ele se desloca 100 km a cada 2 horas. Então, ó, a velocidade e o tempo. Então, ó, 100 km a cada 2 horas, tá? E ele diminuiu a velocidade, ó, 50 km. E eu não sei o tempo que ele gasta quando ele diminui a velocidade, tá? Então, o que isso acontece? Eu preciso saber se elas são direta ou inversa, tá? Primeira coisa, a minha velocidade, ela fez o quê? A minha velocidade diminuiu, tá? Se eu diminuir a velocidade, a tendência é que eu gaste muito mais tempo, certo? Quando eu diminuo a velocidade do veículo, eu vou demorar muito mais tempo para chegar onde eu vou. Então, ó, quando a velocidade diminuiu, eu aumento o meu tempo. Então, elas são o quê? Inversamente. Por quê? Porque eu diminuí a velocidade do meu veículo, então eu vou demorar muito mais tempo, tá? Então, na medida que um aumenta, o outro diminui, ou na medida que um diminui, o outro aumenta, tá? Sempre sentido contrário. Por isso, essas setinhas aqui, tá? Eu gosto de fazer assim, porque eu sei o que eu vou fazer. Se ela vai ser direta ou se ela vai ser inversa, tá? Então, ó, já sei que ela é inversa. Se ela é inversa, eu não vou multiplicar com o xizinho, tá? Ó, anota aí. Se ela for inversa, eu não multiplico com o xizinho, eu multiplico aqui, ó. Tá? Essa é a diferença do direto para o inverso. Vê só. Se ela for inversa, eu multiplico lado a lado. Como assim, professora? Eu sempre ensino aos meus alunos a começar primeiro pela letra. Então, ó, 50 vezes x vai ser igual a 100 vezes 2. Então, 50x vai ser igual a 100 vezes 2, 200. Logo, x vai ser igual a 200 dividido por 50. Para facilitar, cortei os zeros, então eu tenho 20 dividido por 5. Logo, o meu x será igual a 4. Tá vendo quanto tempo ele gastou aqui? 4 horas. Então, ó, na medida que diminuiu a minha velocidade, aumentou o meu tempo. Por isso que ela é inversa, tá? Agora, vamos ao outro exemplo. Não montei tabela, vou fazer com vocês, tá? Em uma loja, chocolate custa R$6. Olha aqui minhas grandezas. Chocolate, tá? E preço ou valor, vocês quem sabem. Então, ó, um chocolate custa R$6. Como tá valor inteiro, eu não vou usar essa vírgula, tá? Vou usar só o 6. Certo? Professora, mas se for com vírgula, tem algum problema? Não. Você pode resolver normal. Aí a pergunta é, quanto custaria 5 chocolates? Ah, isso foi fácil, mas você precisa ter essa ideia. Eu não sei o preço, mas eu preciso descobrir o quê? Se ela é direta ou inversa. Aumentei a minha quantidade de chocolates. Olha a setinha aqui, ó. Eu aumentei a quantidade de chocolates. Se eu aumentei a quantidade de chocolates, eu vou pagar mais ou vou pagar menos? Lógico que eu vou pagar mais. Então, ó, estão os dois na mesma direção. Na medida que um aumenta, o outro aumenta também. Então, eles são o quê? Diretamente proporcionais. Vou até botar aqui, ó.
direta, tá? Então, ó, meio pelos extremos. Olha a diferença. Quando ela é inversa, eu multiplico lado a lado. Quando ela for direta, eu faço o xizinho, tá aqui? Então, ficou 1 vezes x igual a 5 vezes 6. Logo, x vai ser igual a 5 vezes 6, 30. Por que eu não coloquei o 1? Porque 30 dividido por 1 vai dar o próprio 1. Gente, foi razão, proporção, grandezas diretamente e inversamente, tá? Expliquei isso pra vocês. Espero mesmo que vocês tenham conseguido entender. Ficou qualquer dúvida, volta lá ao vídeo, assiste novamente, tá? E o próximo vídeo que eu vou fazer sobre regra de 3, simples e composta. Muda a maneira de resolver? Por quê? Porque se você aprendeu essa diferença aqui, ó, de quando ela for inversa, eu multiplico lado a lado. Quando ela for direta, eu faço o xizinho. Se você aprendeu isso, você resolve regra de 3 assim, ó. Facinho, facinho, tá? Beijo, galera!